aliança. Arrependa-te, porque eu não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Íntegras, algo que é inteiro. E isso me chama muita atenção, porque Deus tem falado comigo muito sobre integridade. Inclusive, no meu canal, tem um vídeo falando sobre integridade a qualquer custo. Deus não vai nos usar se nós negligenciarmos a integridade. Segunda Crônicas 16:9, nós conhecemos esse texto, mas nós não costumamos meditar nesse texto. Porque quanto ao Senhor, seus olhos, olha aí, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiro, íntegro, perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Por quê? Porque não houve resposta. Em Salmo capítulo 15, meus irmãos, esse salmo é tremendo. Olha só o que está escrito, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, aos seus olhos, tem por desprezível ao reprovado, mas honra aos que temem ao Senhor, espírito de temor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, jamais será abalado. Jesus falou, os que ouvem as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente, 5 virgens prudentes, que cavou a sua casa sobre a rocha, vem tudo contra ela, e ela não cai, porque ela está firmada na rocha. Por quê? Porque ela ouve as palavras e as pratica. Então Deus está falando para a igreja, eu quero usar vocês. É uma característica da igreja do tempo do fim. Nós já aprendemos que as 7 lâmpadas vão ser acesas. Então nós precisamos atentar, porque Deus não vai usar qualquer um. Ele vai usar aqueles cujo coração são inteiros para com ele. Porque os olhos do Senhor, os 7 Espíritos de Deus querem se manifestar na vida daqueles que andam com integridade. E no verso 3, vocês precisam lembrar do que tem recebido e ouvido. Aguarda-o e arrepende-te, porque senão virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que Deus não voltará como ladrão para aqueles que estiverem prontos. Ele virá como ladrão repentinamente para aqueles que estão desapercebidos. Em 1 Tessalonicenses 5, vou ler aqui, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Virá como um ladrão repentinamente para aqueles que estão andando sem integridade. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão não vos surpreenda. Então, se nós andarmos com integridade, nos arrependendo das obras mortas, passarmos de fato a não apenas ter o nome que vive, mas viver de fato a palavra de Deus, ele de fato vai nos usar poderosamente e nós não seremos surpreendidos como ladrão, porque ele virá como ladrão para aqueles que não estão obedecendo a palavra. Em Apocalipse 16:15 está escrito, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E vamos falar de vestes nos próximos versículos aqui de Sardes. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, se nós, de fato, andarmos com integridade, em santificação, em reverência, em santo temor, Deus vai nos usar poderosamente. E qual é a única maneira de nós andarmos em santidade? Nos purificando pela palavra de Deus. Como disse o salmista, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós não formos limpos pela palavra, que continuamente nós alimentarmos na nossa mente, nós não teremos capacitação para andar em santidade. Por isso que nós aqui valorizamos a palavra de Deus.
acima de todas as coisas, nós damos um jeito para investirmos tempo com a palavra, porque a nossa segurança está na palavra de Deus. Jesus falou para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ato contínuo. Então, pelo simples fato de eles estarem ouvindo a palavra de Deus, eles estavam sendo limpos. É a única maneira de não sermos cortados. Então, como frutificar? Se enchendo da palavra. Como andar em santidade, que é o sinônimo de frutificar? Se enchendo da palavra. Então, a palavra de Deus viva na nossa mente vai fazer com que nós falemos do que nosso coração está cheio, e que vai fazer com que nós possamos proceder em conformidade com a verdade. A palavra de Deus é poderosíssima para nos capacitar a andarmos em santidade. Amém, amém. Louvado seja Deus. Interessante, o Wagner Nunes falou a respeito, onde houver paz e segurança, né, virá repentina destruição para aqueles que estão em trevas. Ou seja, os que estão em trevas, eles serão enganados com a falsa paz e segurança. Então, não podemos ser surpreendidos por aquilo que as trevas oferecem. E faz lembrar aqui de Judas, no verso 3 e 4 aqui, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, existem pessoas que se infiltram, né, dominados pelo mal, né, e do engano para enganar outras pessoas. Isso a cada vez mais a gente percebe isso no cenário de hoje, e isso tende a aumentar. Nós precisamos aumentar a vigilância, oração e batalhar pela fé, como Judas escreveu aqui. Amém, irmão. Amém, amém. Eu trouxe um texto aqui, que está lá em Tiago 2, do 18 ao 20, e diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Então, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crêem e tremem. Quer, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, assim, ó, ali como diz, né, a respeito das obras, no versículo 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Então, hoje em dia, nós estamos acostumados a ver a questão das pessoas dizerem assim, não é raro, tá? Não, mas eu vou na igreja, essa é a minha obra. Eu vou na igreja, essa é a minha obra. Será que temos conseguido compartilhar de boas obras, né? Porque é muito simples, irmão, muito simples. Não. A obra pode ser patrocinada. Eu vou lá, eu levo o meu dízimo, eu levo a minha oferta na igreja e eu deixo quem está encarregado de fazer isso que faça. Eles fazem por mim, eu não preciso me mexer, me movimentar, entende? Muitas vezes a gente pensa assim, não, a gente tem que pregar o evangelho e esse evangelho tem que chegar a todas as nações. Eu vou mandar dinheiro para obreiros e fazer uma ação comunitária lá no Amazonas, na África, enfim. Meu irmão, a ação que você tem que fazer, as obras que tu tem que demonstrar, às vezes é dentro da tua casa, é a tua família, é a tua esposa, é o teu filho, é o teu irmão. Tu não precisa ir longe. Eu me lembro de um hino que a gente cantava quando eu estava na denominação, um hino muito bonito que diz assim, ó: um dia Cristo me falou, não é preciso transpor o mar para ser um missionário, entendeu? É só seguir o seu caminho e tu verás como é fácil ser para Deus
um missionário. É simples. Quer ser missionário? Muda a tua vida. É isso aí. Demonstra na tua vida. Então, o que está sendo cobrado à igreja de Sardes são obras. E depois vem gente me dizer que eu não sou salvo por obra. Não sou salvo por obra? Será que eu não sou salvo por obra? Entende? Se eu não frutificar, como diz a parábola, o machado já está prestes à raiz, pronto para cortar. Entende? Nós temos que frutificar, meus irmãos. Isso é uma missão importante dada a cada um de nós. Eu entendo que não é difícil, eu não tenho dom, eu não tenho talento para isso. Olha, eu digo por mim, pela minha vida, tá? Quando a gente se dispõe a mudar de vida, a gente sente essa necessidade, irmão Ricardo. Eu sinto. Eu não consigo ficar calado diante da multidão, me desculpa. Eu não consigo ver uma coisa errada e não me levantar contra. Desculpa. É do meu ímpeto, porque senão a gente é só mais um no meio da multidão. Nós não somos para ser que nem a igreja de Sardes, que as obras apontam o lado errado. A gente tem que apontar o que é correto perante Deus. E o versículo 4 nos diz, né? Versículo 3, na verdade, lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porque senão vireis como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas eu virei contra ti. Você pode falar qualquer coisa para mim, tá? Mas eu vou dizer o que eu penso quanto a isso. Para mim é ponto facultativo quanto a isso e não tem discussão. Aqui está falando de morte. Eu não sei o dia de amanhã. Não sei o que se passa comigo no dia de amanhã. Por isso que a gente vai trazer à tona tudo isso que eu falei no versículo atrás aqui. Se eu não cuidar da minha vida no dia de hoje, eu não sei o dia de amanhã. O vir como um ladrão para mim é muito repentino, sabe? Eu penso assim, ó. Segunda-feira eu estava falando com meu pai, em outubro do ano passado. Terça-feira meu pai morreu. Entende? Era terça-feira e meu pai morreu. Foi assim. Fico pensando, nossa, como isso? Como que pode uma coisa dessa? Tá? A gente está aqui conversando, daqui a pouco, quando vê um acidente. Hoje em dia, tu liga a TV, já escorre sangue pela TV. Infelizmente. Mas o que o versículo está trazendo para nós, gente? A nossa vida aqui é um sopro, a gente já sabe disso. É verdade. Então, nós devemos de vigiar todos os dias. Não vamos esperar, não, vamos esperar aqui. Espera, vem um decreto dominical aqui, espera aí, união das igrejas, olha o Papa se levanta. Não, é a minha vida que mais importa. É a minha vida, entende? Se eu não me policiar hoje, amanhã eu posso fechar meus olhos e não estar mais aqui. O que tu está almejando? O que tu está almejando? A tua vida terrena aqui ou a tua vida celestial? O que tu está almejando? Eu quero dormir todos os dias com a minha consciência tranquila de estar fazendo a vontade de Deus. Amém. Louvado seja Deus. E olhar para as coisas que são de cima é uma dica. Olhar para a eternidade. Não ficar preso às coisas desta terra, às coisas que nos prendem. Porque isso aqui tudo, o que Deus deu para nós, ou vai dar ainda neste lugar, são recursos. Você não tem bens aqui. Você tem recursos. O que é que você está fazendo com os recursos que o Senhor lhe confiou na tua mão? É para edificar vidas ou é para apenas acumular riquezas que podem ser corroídos aí pela ferrugem? Você precisa ser o mordomo, né? E servir pessoas com aquilo que Deus colocou na sua mão. Isso são obras que Deus requer de você, obras da fé. Amém. O irmão citou Judas, capítulo 1, para que nós possamos batalhar pela fé. Aí eu lembrei da passagem de Lucas, capítulo 18, né? Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? E o contexto de Judas para batalhar pela fé é não deixar ser seduzido pelos falsos profetas, pelos falsos mestres que praticam iniquidade. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Fé com obras, porque a fé sem obras é morta. Então, Jesus, ele quer achar fé na terra quando ele voltar. Agora, se nós morrermos hoje, Jesus já voltou para nós.
Por quê? Segue-se o juízo. Então, nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Se Deus quiser, viveremos. Não só viveremos, como faremos isso, faremos aquilo. Então, isso tem que gerar temor no nosso coração. Porque, de fato, a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que é importante nós sermos vigilantes e atentar para nós mesmos. Tem um texto de Timóteo, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, tende cuidado de ti mesmo, para que, ensinando aos outros, você não venha a ser reprovado. Então, você não precisa só se preocupar em salvar aos outros, você precisa também olhar para a sua própria vida. Tome cuidado contigo mesmo. Então, meus irmãos, é um privilégio poder servir a Deus, ter a habitação do Espírito, mas, ao mesmo tempo, é uma enorme responsabilidade. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria, é o princípio de tudo. Então, nós precisamos resgatar o temor devido a Deus, porque a imagem de Deus que estão colocando nas igrejas, boa parte das igrejas, é um Deus bobão, um Jesus que passa a mão na cabeça de todo mundo, que ama a todos, independente das obras. Não, nós estamos aprendendo aqui, só nessas cartas às igrejas, a seriedade que Jesus trata com a sua igreja. E ele faz duas promessas, ou para o bem ou para o mal. Então, que possamos escolher a vida, para que possamos viver. Se nós escolhermos o mal, ele não está de brincadeira. Vai acontecer juízo. Então, que possamos alcançar esse equilíbrio, considerar a bondade e a severidade de Deus. Isso é muito importante. Por isso que o Espírito que habita em nós é um espírito de moderação, de equilíbrio. Então, Verdade. ele nos dá sabedoria para poder discernir essas coisas. Verdade. O irmão Ricardo trouxe uma colocação ali e eu tinha um texto anotado que eu não ia trazer, mas agora o irmão Wagner já coroou aí e eu vou trazer esse texto porque ele dá o fechamento e ele se encaixa muito bem com essa carta que a gente está lendo aqui de Sardes, né? Olha só, Tito 1, do 15 a 16. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam como? Por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, a questão de obras aqui também, como eu falei, depende da gente. Depende muito de nós. Agora, se as nossas obras nos apontam esse lado reprovável, como que a gente acha que o Espírito de Deus vai agir dentro de nós para que a gente cumpra as boas obras? Não vai agir, meu. Desculpa, mas não vai. É muito claro, não vai agir.